conhece ela na mais alta profundidade. Aleluia. Então nós vamos falar nas 10 vídeos, vamos começar em Mateus 25. Vamos ler, essa é a escritura principal, que nós iremos andar nela cuidadosamente, falando passo a passo, para ver se nós conseguimos chegar muito próximo daquilo que o Senhor falou. Aleluia. Então, depois do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo já não vai estar aqui. Mateus 25, verso 1 em diante. Vamos iniciar essa escritura. Diz assim: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens que prepararam as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As 5 insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram consigo óleo. Nós não vamos dar esse estudo todo. Esse é um estudo de 94 páginas. Nós vamos falar passo a passo. Nós vamos começar uma série em cima desse estudo até nós chegar no fim. Para que todos tenham com clareza, nós temos o maior nível de clareza possível sobre esse ensino. Esse ensino é um divisor de água na vida da igreja. Aleluia. Então o Senhor está falando de uma parábola. Ele está falando que o reino do céu, pois é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. Veja que elas pegaram as suas candeias, ou seja, elas pegaram a candeia, a lamparina, colocou o azeite dentro. Aquele momento ali, ela colocou o azeite dentro, colocou o pavio e ela acendeu um fogo. E ela partiu com esse fogo. Por que esse fogo era necessário? Porque o caminho era escuro. Como todos nós sabemos que nós estamos próximo ao horário da meia-noite. Falta menos de 1 minuto. Nós acabamos de falar sobre isso. Então isso significa que nós estamos no maior nível de treva na Terra. Ou seja, quando eu me refiro a treva, eu estou falando de pecado. O maior nível de pecado que a Terra já viu. Nunca houve-se igual a esse. As Escrituras sempre avisou e alertou que nesse tempo seria maior do que todos os outros. Por isso que o nível do terror que está vindo aí para nós é inimaginável. É muito terrível. Aleluia. Então elas partiram para se encontrar com o Senhor. Jesus, ele entrou na terra e ele falou: eu sou a luz do mundo. João, se eu não me engano, é João 8,12. Ou é 8,20 ou é 8,12. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Agora o Senhor Jesus diz: agora eu estou indo embora. E aí agora, quem vai ser a luz do mundo? Já que a luz do mundo está indo embora. Assim como o Senhor Jesus era uma luz que brilhou na escuridão naquele dia e trouxe a luz do céu e colocou sobre os seus discípulos a luz que era próprio Cristo. Nós entendemos que a luz que é próprio Cristo, que é colocada em nós, é o Espírito Santo, é o entendimento, é o conhecimento. Nós entendemos que o azeite, não sei quem sabe aqui que o profeta, os 2 profetas são as 2 oliveiras que produz o azeite diante do Senhor de toda a terra. Eu não sei se eu já mostrei para vocês, 2 oliveiras, uma do lado, e no meio um candelabro. Quem sabe o que é candelabro? Nunca ouviu falar de um candelabro em Israel que tem 7 artes, aquele tipo 7 luzinhas de fogo, já viu aquela artezinha? E quem produz, ali dentro daqueles canalículos daquele canal, está cheio de azeite, é por isso que ele produz fogo. E um dos comandos de Deus para a igreja do Senhor é esse: não deixe o fogo apagar. Não pode haver, o fogo não pode se apagar no meu altar. Não pode apagar. Então essas 2 oliveiras, é elas que produzem o azeite que entra no candelabro e que produz o fogo. Então significa que o fogo está sendo produzido pelas 2 oliveiras, mas a igreja que está acendendo a luz. Aleluia. A igreja que somos nós é que estamos cheios de azeite recebendo. Mas esse azeite que nós estamos recebendo, por que o primeiro comando que eu dei para cada um que entrou nesse santo ministério, qual foi? Ouça os profetas. Se você não tem um celular que pega o WhatsApp, como é que é? Pega aplicativo,
Vê se consiga comprar um celular com aplicativo e bota a rádio Reino Senhor e vamos começar a ouvir os ensinos. Nós temos ensino lá 24 horas. 24 horas. Significa que as oliveiras estão produzindo 24 horas o azeite para nós. 24 horas. Aleluia. Então veja só. Eles são os dois produtores de azeite. Eles são os dois que estão produzindo azeite. São os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Eles nunca saem da presença de Deus. Eles nunca saem. O objetivo dele é nos colocar na presença de Deus, porque a igreja antiga, que tinha o azeite, era conhecida como a igreja da presença. Nós também temos que ser conhecidos como a igreja da presença. Aleluia. Então ela precisava do fogo. Ela precisava do fogo porque o horário era muito conturbado. E lembra, eu quero dizer uma coisa para vocês. É uma coisa que dói muito, machuca muito, porque nós somos seres humanos e sentimental. Mas Deus não é sentimental. Deus, ele olha para você, ele olha para mim, ele não se importa. O único que importa é a situação dele. É claro que ele sabe qual a situação que está passando, mas você não pode deixar a tua situação sobressair a de Deus. Então, quando você deixa a sua situação, você deixa o seu problema achar que é maior do que Deus, então significa que Deus, você não tem fé, você não crê em Deus, você não tem confiança nele. Aleluia. E quando esse problema se torna muito grande, se torna ali uma adoração, uma perturbação para o teu coração. E tudo que o Senhor quer é uma coisa. Ele não quer que nós sejamos feridos, porque o ferimento que fere você, fere ele. Então, ele quer que nós tomamos decisões justas por ele. E o único que você tomando decisão justa, você vai descansar o seu coração. Você vai descansar o seu coração. E outra coisa que nós devemos lembrar, não viemos ao mundo para receber conforto, para receber isso, aquilo, as coisas desse lugar, o descanso, uma vida estável, uma vida como se fosse uma família normal do mundo aí, não. Nós viemos aqui nesse mundo para sofrer, para ser humilhado e para aguentar. E essas humilhações e sofrimentos, elas nunca imaginam que alguém venha querer lhe humilhar, e nunca imagina que nós que entramos nesse caminho, nunca imagina que seja o diabo. Não. Tem dois motivos de você sofrer consequências na sua vida. Número um é seus erros, e número 2 é Deus mesmo que tá fazendo acontecer. Quer dizer, Deus quer te livrar de uma situação mais terrível que você está ali oculta, escondida, e Ele quer trazer ela exposta para poder te livrar dessa situação. Aleluia. Então veja só, elas precisavam desse fogo. Quando você vai ler, eu acho que é 119, deixa eu ver se eu lembro, 119, verso 105. A Bíblia diz, 119, verso 105, diz: luz para o meu caminho é a tua palavra. Qual é o livro? Salmos. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Então nós já estamos vendo aí o que é a lâmpada e o que é a luz. Então, se nós estamos enxergando a luz, ou melhor, a luz veio diante de nós. Veja, eu quero que nós entendamos isso. É que nós fomos expostos à luz. A partir do momento que você sai na sua casa, você chega aqui e senta nesse banco, você está sendo exposto à luz de Deus, ao conhecimento muito profundo do céu. E esse conhecimento, ele tem como objetivo, ele te iluminar para que você consiga enxergar a sujeira que está em ti e tirar. Então isso é Deus trabalhando na tua vida, querendo te purificar. Mas ele diz, é você que tem que tirar o erro que está na sua vida. Às vezes o erro é muito difícil, você fala, eu acho que eu não vou dar conta. Então Deus ia te dar um comando para você tirar um erro sem que ele soubesse que você não ia dar conta. Se ele soubesse que você não ia dar conta, ele ia te dar um comando mesmo assim? Não ia. Ele sabe que você dá conta. Então, se ele lhe deu um comando, é porque você dá conta de obedecer. Nós somos uma geração muito mufina, uma geração que foi mal criada, e por isso nós, com pequenas coisas, nós dizemos, não, acho que isso eu não dou conta, né, para mim. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho da Justiça, nós passamos na rua, as pessoas estão correndo e se escondendo dentro de casa. Por quê? Porque elas não gostam
da justiça, elas não gostam da verdade, porque aquilo confronta a vida que elas vivem nesse exato momento no tempo. Elas não querem se despedir daquele momento de vida boa que eles acham que tem na terra. Aleluia. Então essas 5 virgens, ou melhor, as 10 virgens, saíram para se encontrar com o noivo. Elas tinham óleo, elas tinham o pavio e elas tinham fogo. Outra coisa muito importante que eu quero que você entenda aqui agora. Pastor, como que eu sei que uma pessoa tem fogo? Como que eu vou saber que uma pessoa tem fogo? É quando você olha, como você enxerga nela um exemplo. Ela se torna uma pessoa irrepreensível diante dos teus olhos. Então você tem ela como um exemplo. Você olha para o profeta. Você consegue ver um erro? Eu passei, foi ano, observando, assistindo um culto, indo e voltando em vídeo, para ver se eu achava... As coisas que eu pensava que achava errada, Deus vinha me dar a revelação, me fazia entender que ele não era errado. Igual ele revelar certas coisas que não que tá oculto à Bíblia, eu falei, não, mas isso aí não pode, não está na Bíblia. E aí eu entendi quando o Senhor veio e falou assim, eles estão sempre do meu lado, eles estão sempre do meu lado. Eles vê tudo que eu faço. Tudo que acontece na terra, Deus está testificando, inclusive nesse culto aqui agora. Então as 2 testemunhas estão aqui. A igreja, ela tem as 2 testemunhas lá dela. Para você que sai na rua, pensa que está sozinho, as 2 testemunhas estão do teu lado. Você é a igreja do Senhor. A igreja santa tem as 2 testemunhas para onde elas vão. Por isso que você tem que sempre imaginar isso. Eu não estou sozinho. Além de não estar sozinho, você tem que pensar 10 vezes em cometer um erro na frente deles. Cometer uma loucura. Aleluia. Então qual que é o que ele fala aqui? Que elas partiram para se encontrar com o noivo, elas tinham o azeite. Elas tinham o fogo. E esse fogo que elas tinham é como que eu sei? Como eu estou te falando, como que eu sei? Através do teu comportamento, através do teu modo de vestir, teu modo de falar, teu modo de se comportar nessa terra. As pessoas já batem o olho de longe e falam, é crente. Elas estão vendo que tem ali um pouquinho do azeite do Senhor. O teu comportamento ilumina o ambiente. Assim como o diabo tem os servos deles, que quando uma pessoa entra num lugar desse aqui, todo mundo... O estilo do que a pessoa usa irreverente diante do Senhor para entrar dentro da casa dele, você já se espanta. Você vê que ali tem fogo também, mas é um fogo estranho. Aleluia. Por que nós chamamos a atenção com a reverência o culto? Ou melhor, a reverência nós temos que ter em todo lugar. Como eu falei, a igreja, as 2 testemunhas estão sempre ao lado dela. Temos que ter reverência diante do Senhor, como que você pensa que está dormindo e pensa que Deus não está lá. A maioria das pessoas gosta de dormir hoje de qualquer jeito, gosta de dormir seminua. Então isso é terrível, pô, pessoal, isso é terrível. Do jeito que você está aqui, vá lá e se deite, durma. Se vista topando aqui, ó, fecha topando até embaixo dos pés, se deita e durma. Aleluia, nós temos que ter reverência diante do Senhor. Você tem que ser luz para esse mundo. Nós fomos chamados para ser luz. As pessoas lá de fora só vão vir para dentro quando ela olhar para tu e falar assim, a tua luz, o fogo que tu produz, chama a atenção dela. É isso que elas vão ver em nós. Agora, se você produz um fogo, peraí. Veja que nós somos crentes novos. Nós somos crentes novos. Quando você pega um pavio novo, que você trouxe o pavio novinho, você coloca ele dentro do óleo, coloca ele na tampinha da lamparina, coloca dentro do óleo. Então você solta um pedaço para fora e você risca o isqueiro e sai um fogo. Aquele fogo que vai sair, ele vai queimar aquele pavio e automaticamente ele vai sair um fogão grande. Isso é quando nós recebemos o evangelho e nós saímos, coração palpitando. Eu quero pregar. Esse evangelho é do Senhor. Você vai com gás, com fogo. Mas o problema é que você não tem habilidade muito forte. Então a nossa habilidade era fraca quando nos esquentamos com muito fogo. Então você sai e você produz um fogo com um pouco de fuligem, um pouco de fumaça preta. Essa fumaça preta significa que o teu comportamento ainda não era bom para você ir pregar esse evangelho. Você ainda não está, mas nós não jamais podemos impedir alguém de fazer essa função, porque é o Espírito Santo que leva. É Ele que prepara ele. Por isso que todos nós temos a decisão do Espírito Santo no nosso coração. Às vezes, você não precisa, às vezes muita gente vai lá, vou lá falar com o pastor,
saber dessa situação? O que ele me diz? Pastor, isso aqui, isso aqui. Mas no final, no resultado final, a pessoa já sabe a resposta. Ela já sabe a resposta, ela sabe qual é a conclusão daquela situação. Mas ela quer ouvir do pastor talvez uma resposta melhor. Isso querendo agradar a carne, querendo agradar o... Então, se você sabe uma resposta, não experimenta o Senhor. Não vem diante do Senhor experimentar Ele. Se você tem um entendimento, agora se você não tem, você está no impasse, então vamos orar. Se o pastor não conseguir responder, nós vamos orar. Então o Senhor vai responder. Oh, glória. Aleluia. Ai, Então eles saem com fogo. E essa igreja aqui já era uma igreja preparada. Era uma igreja apta. E ela saiu. Havia cinco prudentes e 5 tolas. Agora, por enquanto, nós vemos a diferença entre elas duas nesses 2 nomes. Prudente e tola. Porque se você saber, um nome prudente e um nome tola são nomes totalmente opostos. De pessoas que não têm prudência e uma pessoa que anda em retidão, uma pessoa que teme o Senhor. Então você olha por esses 2 nomes, você vê a diferença nos nomes. Mas se botasse as duas diante de você, você vai olhar. Não tem diferença. Porque elas têm azeite, elas têm fogo, elas têm a lamparina e elas partiram para se encontrar comigo. Juntas, elas andam juntas, lado a lado. Mas você percebe aqui que as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram consigo o óleo. Não levaram o azeite. Então você começa a entender que havia óleo disponível. Número 1, havia óleo disponível. Quando fala elas não levaram azeite consigo, não significa o quê? Não significa que elas tinham que comprar. Elas não precisavam comprar azeite. Tinha azeite disponível. Se ele falou as sensatas, as sábias pegaram o azeite de reserva e levaram. Se elas tiveram essa atitude, as tolas, elas também tinham que ter a mesma atitude de pegar o azeite de reserva para levar. Então aí você começa a ver a diferença entre um e o outro. Mas até então, elas estão queimando o fogo no mesmo nível. No mesmo nível, você não consegue enxergar a diferença. Aleluia. No mesmo nível, você vê que elas estão preparadas ali. Elas estão, se o Messias chegasse nesse exato momento, elas entravam. Mas você vê que elas cometeram a loucura de não pegar o azeite de reserva e isso seria o tropeço dela lá na frente. Você vai entender isso aqui agora. Uma das coisas... Peraí, deixa eu escrever o nome bem aqui. oh, glórias. Uma das coisas bem importantes, né? Hoje nós vamos bem fundo nessa mensagem. Vamos tentar aprofundar o máximo que nós der conta para você entender. E você descobrir em que situação você está dessa mensagem, em que pé nessa mensagem você está. Qual é a tua situação, qual é o real. Esse é um dos objetivos para nós. Por que o Senhor vem trazendo os exemplos de trás? A clareza, mostrando os erros, a loucura que foram cometidas atrás. Mostrando os erros de Eva, mostrando os erros do próprio Ló, do próprio Jó, do próprio Ló mesmo. Até Ló cometeu erros, quando ele cobiçou a cidade de Sodoma e Gomorra. Cometeu vários erros, mas era justo. Aleluia. Até o próprio Abraão também cometeu erros. Aleluia. Não, em vez de ouvir a voz do Senhor dizendo, a tua mulher no ano que vem vai ter um filho, ele ouviu a voz da mulher dizendo, pega a minha serva e faça um filho nela para nós. Então, no dia que ele quis chutar a mulher para fora de casa, porque a mulher dele mandou ele, tira essa mulher daqui de dentro, porque o que vai dar a promessa é o nosso. Aí, então, naquele dia ele foi consultar a Deus, Senhor, o que eu faço nessa situação? O Senhor, obedece tua mulher. Como Adão obedeceu Eva. Obedece tua mulher. Obedece. Tu não já obedeceu ela da primeira vez quando tu errou, quando ela te mandou tu ir fazer o filho nela? Obedece ela de novo. Aleluia. Então veja só. Vamos lá.
Vamos para o verso 3. As insensatas pegaram a candeia, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Veja só. Aqui mora algo muito, muito grave. Então, quando você entende que o noivo demorou a chegar, você tem uma perspectiva de que você entende quando o tempo vai acontecer. É uma perspectiva, não é uma certeza. Por causa de quê? Porque a igreja conhece os sinais da vinda do noivo. O noivo avisou para ela. O noivo avisou lá no final. Ele diz, olha, vai acontecer isso. Nós já falamos muito da apostasia aqui, não é já? Mateus 24, verso 3. Ele diz, muitos virão em meu nome. Oh, glórias. Ele diz, cuidado com o engano. O engano é uma pessoa, povo abençoado. O engano é uma pessoa. O engano é o próprio anticristo. Ele é o engano. Cuidado com ele. Ele é o espírito do engano. É ele que está aqui agora, na terra. Ele está aguardando simplesmente a igreja partir para ele se manifestar. E quando ele se manifestar, vai ser terroroso. Então, veja só. O noivo demorou a chegar. Veja só. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Todas. Se você puder grifar a palavra todas, para você compreender algo muito importante nessa palavra. Só uma palavra de 5 letras. Todas. Mas essa palavra, ela tem uma importância muito grande na Bíblia. Muito grande. Muito grande mesmo. Aleluia. Veja só. Por que a igreja adormeceu? O noivo demorou a chegar. Mas veja só, quando a igreja partiu para se encontrar com o noivo, no tempo em que ela estava na terra, era dia. O Messias estava com ela e ele falou, enquanto eu estou com vocês é dia, mas no dia que eu partir, a noite vem. Em que vocês não poderão pregar o Evangelho. Vocês não vão conseguir. Vocês vão se sentir angustiados ao pregar o Evangelho. Isso se configurou quando o Senhor Jesus partiu para a glória. Ele foi embora. Quando ele foi embora, então houve uma perseguição muito grande com a igreja. Ninguém poderia mais pregar o Evangelho. Era uma dificuldade. Então a noite entrou. A dificuldade entrou. E de lá para cá a dificuldade vem vindo até hoje. Então o que acontece? Isso quando havia dia. Mas no decorrer da caminhada, caminhando para se encontrar com o noivo, a igreja ela tinha um fogo. Olha, o fogo ele tem, além dessa habilidade de, veja só, o fogo ele tem 2 funções. Ele não tem só uma função. Na verdade, ele tem várias funções, mas as principais funções dele, qual que é? Número 1, é iluminar o caminho. É para que você consiga enxergar o caminho com diligência, com sabedoria. Você trilhe ele com entendimento. Porque hoje você está vivendo assim, você fala assim, rapaz, mas será para onde que eu vou mesmo? O que eu tenho que fazer? Estou assim meio perdido. Mas aqui não, nesse ministério, o Senhor está dando clareza para nós. Ele está dando entendimento para nós saber como que nós devemos trilhar esse caminho. Então o Senhor está nos dando segurança através da luz. Porque enquanto nós estamos na luz, nós podemos caminhar. Porque a luz, ela tem como objetivo, número um, ela tem como objetivo de ajudar eu mesmo a enxergar os tropeços durante o caminho. E número 2, ela tem como objetivo iluminar o mundo. Então você tem que ser luz para o mundo. Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Agora, quem é um representante de Cristo na terra é você. Você tem que ser a luz do mundo. Agora você se tornou o portador da luz, se tornou o portador de Cristo. Aleluia. Então agora você tem que ser a luz do mundo. Agora a pergunta que eu faço para ti. A luz que há em ti é a luz de Cristo ou é treva? Porque o Senhor disse, daquele que imagina que tem a luz nele, mas é só treva. Porque você não consegue trazer luz ao coração das pessoas para que elas possam olhar e ver com clareza. E então ela se alegrar quando ela vê a sujeira dela, ela falou assim, olha, você precisa tirar essa sujeira, senão você não vai poder entrar lá. Lá não entra impureza.
As suas vestes estão sujas. Então, se ela vê um pontinho de sujeira aqui, ela vai tirar. Olha, graças a Deus, que eu nunca tinha visto isso aqui. Quer dizer, tinha que passar despercebido, mas pela luz gloriosa do Evangelho, ela conseguiu enxergar. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus veio ao mundo. João 3, se eu não me engano, 19. O julgamento de Deus é esse. Qual? A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas. Esse é o julgamento de Deus. Então a luz que veio para iluminar o mundo odiou. É por isso que o Senhor Jesus disse da seguinte maneira: eles não gostam de mim, eles me odeiam, porque eu não falo como eles, eu não vivo como eles, eu não fico tirando piadinha igual eles, eu não fico no meio dele fazendo gracinha da vida dos outros, da vida não sei o quê, com mentira, com brincadeira, com piada, para poder puxar sorriso da boca dos outros. Porque eu não sou daqui e não falo como eles me odeiam. Porque a minha vida já é uma repreensão com relação a essas coisas. A vida, se tem uma coisa, se tem alguém que é o Evangelho em pessoa, é Cristo Jesus. Ele é o Evangelho em pessoa, vivo e materializado. Os fariseus que conheciam a Bíblia de lado a lado, quando viram a Bíblia na frente deles, não conseguiram reconhecer. Aleluia. Então ela tem como objetivo iluminar o caminho para que ela mesma não possa cair. Ela mesma. Ela não possa tropeçar. E quando ela vê um tropeço, olha, e quando eu me refiro a tropeço, cuidado. Uma das coisas mais importantes que nós devemos aprender nesse ministério é que um ídolo é um tropeço muito grande. Você nunca vai atingir o arrependimento se você tiver um ídolo no teu coração, porque o ídolo te dá mais segurança do que Deus. O ídolo te chama mais atenção do que Deus. O ídolo te puxa mais para ele do que Deus. Então, quando você está com o pé para cima, eu acho que meu dinheiro que está lá no banco, eu vou me consertar. Eu vou lá no médico e me arrumo. Porque eu tenho um dinheiro, é um ídolo. Mas aquele que é pobrezinho, que é crente, que está lá naquelas casinhas caindo nos pedaços. Quando ele está com o pé para cima, ele só falou, oh, Senhor. Ele só fala com o Senhor. Ele não tem ninguém. Aleluia. E se tem uma coisa que eu já falei para vocês, tem uma coisa que acontece que nós devemos agradecer, é se vem uma consequência para nós, não vamos murmurar. Não vamos cometer a mesma loucura que aquele povo de Israel passou os 40 anos murmurando, falando mal de Deus, cometendo loucura, cometendo nojento, toda malignidade. E isso foi usado como exemplo para nós. Se você está com um problema, não murmure, não cometa a loucura de achar que Deus está te... Não, acho que Deus não gosta de mim, não. Acho que Deus não se interessa pela minha vida, não. Acho que Deus me deixou de lado. Outra coisa que é muito importante que eu quero dizer para vocês. Um problema, uma situação grande na tua vida, e às vezes Deus permite que isso aconteça, é para tirar outro problema maior que te atrapalha de entrar. Entenda isso. Eu dei o meu exemplo de vida, eu expliquei, acho que para alguns aqui, vou explicar de novo. Quando eu vivia na cachaça, quando eu vivia bebendo, eu sabia que ia morrer. Um dia Deus me revelou que eu ia morrer 2 meses depois. Eu não sei como que isso entrou no meu coração, mas entrou me mostrando data. Entrou dentro de mim, me mostrando data, que eu ia morrer 2 meses ali adiante. Mas antes disso, eu tinha como um apoio, uma confiança ainda pela mãe, porque eu orava. Eu não acreditava, se falava para ela que não acreditava na cara, mas ainda era a minha única esperança. Ou seja, você ainda tinha uma esperança numa coisa desse lugar. É um ídolo. Você tem que tirar. Veja só, enquanto você não tirar os ídolos do seu coração, a sua autoconfiança, você confia nos seus braços, confia no seu emprego, confia no seu negócio, confia no seu patrão, confia no seu esposo, confia no seu marido, confia em alguma coisa desse mundo. Enquanto você não tirar isso daí e colocar só Deus dizendo, ó, é o Senhor, Ele vai tirar. Se Ele for lhe colocar dentro do céu, Ele tem que tirar esse ídolo. Então Ele vai lhe passar por uma situação terrível, terrível. Ao ponto, veja só, isso aqui é o mais importante, é de que você, na hora quando você estiver naquela situação, você não consegue enxergar a esperança mais nem em Deus. Que isso significa quando você perdeu a esperança, quer dizer, quando você perdeu a esperança em tudo de ídolo que você tinha,
Então você só tem uma pessoa, Deus. Então você fala com ele, ele nunca te responde. Então você perde a esperança. É ali que Deus entra. Ele não quer que você pegue. Mas deixa eu te falar. É nessa situação que vai entrar. Olha para a situação de Jó. Olha para a situação de Jó. Olha para a situação dele. Jó estava desesperado. O desejo do coração dele era morrer. O desejo do coração dele era nunca nem ter nascido. E então ele cometeu uma loucura de desafiar Deus. Ele falou, eu não queria fazer isso. Mas o nível da minha tortura, da minha agonia, eu vou ter que me colocar nessa situação. Mas eu estou sabendo que a minha vida está em risco. Por causa do sofrimento que ele estava, era muito alto, que ele já estava desesperançoso. Então ele falou, eu vou chamar Deus e vou querer colocar ele na parede para poder me dizer onde foi que eu errei. O que eu errei? Mais ou menos isso. Ele queria que Deus fosse julgar a causa dele lá. Então chega um momento que o desespero é tão grande que você comete loucura. Que isso é uma loucura. Você querer colocar Deus à prova. Colocar Deus enfrentar Deus cara a cara. Apesar de que ele não tinha um erro. Não havia pecado nele. Ele não cometeu pecado. Ele não cometeu pecado naquele tempo. No período todo terroroso ele não fez. Até que o dia que Deus veio. E Deus disse, será que aquele que criou o barro, o jarro, ele não pode fazer dele o que ele quiser? Aleluia. Então, entenda isso. Nós temos que tirar o ídolo do nosso coração. Veja o que aconteceu com essa igreja aqui. A Bíblia diz, todos ficaram com sono e adormeceram. Ali é que o ídolo entrou. Foi aqui que o diabo entrou em cena. Veja, quando a igreja dormiu, vamos ler Mateus 13. Abra a Bíblia em Mateus 13. Acho que é lá para o verso 20. É onde fala. Aleluia. É no verso 24. Jesus apresentou outra parábola aqui, dizendo, veja só, olha o que Jesus diz. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. O homem plantou no seu campo uma semente boa. Ele plantou uma semente magnífica. Significa, o que Deus está fazendo aqui agora, nesse exato momento, é semeando uma semente dentro do terreno que é o teu coração. O que o Senhor quer saber é ou melhor, o Senhor já sabe, se o seu coração é um terreno fértil ou não. Se o seu coração vai produzir ou não. Se essa semente vai produzir, ela vai crescer, se tornar uma árvore, e uma árvore cheia de fruto ou não. Então você vê que Deus, um homem bom, semeou uma boa semente no seu campo, verso 24. Então o que acontece? Verso 25. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E seguiu o seu caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Eu já falei isso aqui, eu vou voltar a falar de novo. O diabo, ele não bota uma arma na tua cabeça para tu fazer o que é errado. Ele não botou uma arma na cabeça. Ele chega com engano, com mentira, com trapaça. Isso ele faz. Mas ele não te pega e te força aí, não. Nem mesmo o Senhor Jesus. É por isso que a briga dos dois lados nossa vida é voluntária. A tua atuação é voluntária. Só que há duas naturezas. Uma que você vê e a outra que você não vê. E aquilo que nós não vê que é eterno. Que é eterno, que é para sempre. Mas o que nós vemos é passageiro. Mas o diabo investiu na natureza da carne.
Quando ele disse para Eva, olha lá pro fruto, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, e ela virou e tirou os olhos do pai. Quando você desfoca do pai e foca em outra coisa, o pecado entrou no mundo. Ela disse, era agradável aos olhos e desejável ao paladar. Então você vê que o pecado da carne está ligado com os pratos que o diabo bota diante da tua frente. Ele, Davi, vamos trabalhar ali, mas eu vou te pagar em dobro. Quando tu chega lá, é só coisa do diabo, só serviço maligno. E eu, rapaz, larguei meu emprego, vim pra cá, e agora eu tenho que estar cometendo essa loucura aqui. Então você viu que o prato era muito docinho, o salário aumentou. Ô, fulano de tal, vamos trabalhar ali no outro lugar. Chega lá, o contador vai, eu vou, porque lá aumenta, eu ganhava 2.000, lá eu vou ganhar 4. Chega lá, o homem fala, olha, eu quero que você manipule essas notas aqui, porque não vou pagar esse absurdo no imposto de renda, não. Manipula aí para mim. E aí? Os pratos. Então você, o salário é muito bom, não vou poder perder isso aí não. É o diabo não te força. Mas ele coloca diante de ti uma situação em que você vê que vai agradar a tua carne. Teu dinheiro vai aumentar, vai dobrar. Então quer dizer que tua vida de passeio na Via Larga agora vai melhorar. De passeio lá no Parque Simba agora vai melhorar. Agora o seu carrão vai ser trocado. A sua esposa agora vai ter só roupa boa. Tua casa vai ter uma reforma. Então você consegue enxergar as coisas que agradam a carne. Ou seja, o diabo ele vem em cima de você com o evangelho da carne. O evangelho. Por que você acha que esse evangelho caído, maligno do diabo aí, da prosperidade, só prega as coisas da terra? Por que você acha isso? Aleluia. Então você vê que, olha só, no horário que os semeadores, os que trabalhavam no campo, dormiu, no horário que os trabalhadores, sabe quem era os trabalhadores aqui, ó? Olha aqui, ó. O pastor, ele é o semeador. Ele é que está semeando a mensagem no teu coração. Na hora que o pastor dormiu, o diabo veio e semeou outra semente. Caiu lá dentro do coração dele. E agora ele está pregando a teologia do diabo. O diabo só pegou o evangelho e triscou assim, ó, tira só essa palavra aqui. Isso aqui é muito dura. Tira essa aqui. Só uma ninguém vai perceber não. E pior que não perceberam no começo. Mas aqueles que eram mais espirituais viam tudo. Mas eles ficaram amarrados nos versículos. Eu tenho que estar na igreja. Não posso sair. Eu vou morrer se eu ficar só em casa. Eu tenho que estar lá na igreja me alimentando da palavra de Deus. Então eles ficaram lá na situação, mas até quando morreram. E morreram, quantos que dormiram aqui, que eu mostrei, que eu falei, grifa a palavra, as 10 virgens, mesmo as sábias, mesmo as imprudentes, morreram todas. Elas todas apagaram. E esse horário que elas apagaram era o horário próximo à meia-noite. É esse horário. Essas somos nós. Essas somos nós, a que dormiu. O mundo todinho dormiu, a igreja todinha dormiu. Porque o diabo semeou um outro evangelho. Então a luz se apagou. A luz, o que era a luz que nós falamos? A palavra do Senhor é luz para o meu. Como é que agora os homens de hoje se tornaram mais cheios de sabedoria na Bíblia e não é mais a luz? Como que pode isso? Os homens se tornaram mais eloquentes, mais espertos na palavra de Deus, conhece a Bíblia de lado a lado, entende tudo, mas a luz se apagou. Como assim? O Espírito Santo saiu da casa. Você vai ver aqui, ó, verso... E todas ficaram com sono e adormeceram. Quando a igreja dorme, quer dizer, ela morreu espiritualmente. Naquele exato momento, o Espírito do Senhor se retirou da terra. Ele saiu da terra, ele não estava mais em lugar nenhum, ele não está. Agora é que ele voltou. Porque se cumpriu Mateus 25:6, ele voltou para a terra. É por isso que nós estamos aqui falando isso. Porque ele está de volta. Aleluia. Então veja só. Ela dormiu, ela cochilou. Então outro evangelho. Mas você percebe que as igrejas hoje, ela continua pregando o evangelho. Elas continuam a todo vapor. A diferença é que o fogo que elas têm agora é um fogo estranho. Não é o mesmo fogo que Cristo Jesus deu para elas, que acendeu nelas
lá no princípio. Não é o mesmo. Não é o mesmo fogo. Vamos ler João 1,4 para vocês entenderem o que é o fogo. João 1,4. Glória a Deus. Você vai entender que aqui, ó, você vai, então, entender na profundeza o que o Senhor está querendo dizer. Vai sair, né? João 1,4 diz assim: nele estava a vida. A vida. Olha para cá. Nele estava a Vida. E a vida era o quê? A luz. Pronto. Dos homens. Dos homens. Sem a luz, tem como ter vida? Não. Não tem. E a luz saiu. O fogo se apagou. Então estamos queimando um fogo estranho no altar do Senhor. Viramos na nave Abiú. A igreja morreu foi aqui, ó. Quando a gente diz, muitos dos crentes que eu falo isso, eles não acreditam. Eu falo isso para todos os crentes. Se o pastor caiu, a igreja caiu. Eles, não, caiu não. Eu ando direitinho. Se o pastor quiser andar errado, tem que ele anda. Se aqui morreu tudo. Porque é aqui que é semeada a mensagem. É aqui que traz a luz. Quando o pastor está bem aqui, ó, que ele viu que não podia adulterar, mas ele adulterou contra a esposa dele para piorar. Ainda largou a mulher dele e casou com a outra. E aí depois ele pega a escritura e fala assim, não é bem assim, meus irmãos. Está aqui assim, olha, mas se você está se sentindo mal, assim, Deus não gosta disso. Que você se sinta mal, então você não pode ficar, você sabe que quer seguir o caminho de Deus, o teu marido era do lado do mundo, então tu lá tinha que largar. É isso que ele faz. Então veja só, a luz que ele produzia, que era boa, se tornou treva, morreu aqui. Entrou em pecado no Santo dos Santos. E quando ele veio aqui, não conseguiu pregar mais a justiça. Por quê? Porque o homem que não vive a justiça, ele não dá conta de pregar ela. Ele não dá conta. Ele começa a distorcer para agradar a carne. Então nós estamos vendo que a luz é o quê? A vida dos homens. Então se não há a luz do céu, há a luz do diabo aqui, pregada no púlpito de Deus. Porque o profeta do Senhor falou, você sabe por que o diabo não entra e senta nesse ministério e fica com a perna encruzada, balançando o pé, bem à vontade? Porque aqui é a repreensão. E aqui você sabe qual é a sua posição, você tem que se colocar. Você sabe por que nós não repreendemos mais duramente? Por que os mais repreendidos duramente são os pastores? Porque são mais experimentados. Mas a igreja é repreendida pela palavra 24 horas. Ela não pode dizer que não sabia disso. Ela não pode dizer que ela não sabe que ela tem que ser a luz do mundo. Ela tem que ser a luz do mundo. E essa luz, como eu falei, ela serve para nós mesmos, para não tropeçar. Quer dizer, a habilidade do entendimento é a compreensão das revelações que o Senhor vai te dando, que vai te fazendo tu fugir das loucuras desse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos que agora não há mais vida, porque estão queimando um fogo estranho no altar do Senhor. Glórias. Estão queimando uma outra luz. E aí a igreja de hoje? Aleluia. Vamos continuar lendo, para nós falar mais alguma coisa aqui. Veja só. Todas ficaram com sono e adormeceram. E à meia-noite, veja só, à meia-noite ouve-se um grito. À meia-noite ouve-se um grito. Quer dizer, se a igreja está dormindo, para despertar ela tem que gritar bem alto. Bem alto. Muito alto. Ouve-se um grito. Na minha diz um grito. Em outras traduções diz um clamor. Aqui nós chamamos uma trombeta. Aqui nós falamos até uma trombeta foi soada no horário da meia-noite. Uma trombeta de alerta final. Porque o horário da meia-noite é a hora da vinda do Messias. Mas de onde veio esse grito? Se todas estão dormindo. De onde veio? Se o mundo está totalmente morto, de onde veio? Se o mundo não tem a vida mais, se o mundo não tem o Espírito Santo. Lembre-se de uma coisa, o Espírito Santo é o selo da salvação. O Espírito Santo é o selo. Aqueles que não têm o Espírito não são de Cristo. É por isso que nós devemos nos arrepender na profundeza para pedir ao Senhor. Ele diz toda vez, isso é repetido e repetido até na igreja da apostasia. Buscar em primeiro lugar o reino do céu. O reino do céu é o Espírito Santo. Ele diz, por que vocês não me pedem o Espírito Santo? Você tem que pedir a ele o Espírito Santo. Mas não, Senhor,
dá para o senhor consertar a minha situação lá na minha casa que não está boa. Você quer arrumar a parede da tua casa, você quer arrumar o telhado que está pingando, você quer arrumar a cama porque está só na tela, mas o Espírito Santo ninguém quer. Ninguém fala do Espírito Santo. Porque é Ele que vai nos conduzir a entrar. É Ele que vai nos conduzir. Por que a gente deixa o jovem, o neófito, o novo na fé, que está com fogo, e não fala para ele, não impede ele, mesmo ele estando pregando errado? Por que a gente? Porque ele sabe que no decorrer daquela história ele vai entender com muita clareza o evangelho, porque ele vai se alimentar dele todo, eu falava assim, então não é assim, é desse jeito. Então ele vai saber, porque a própria palavra vem repreender. Então ele vai pregar um fogo mais reto, mais perfeito. Então, mais o fogo estranho, porque nós estamos exatamente nesse período na terra, sendo pregado um fogo estranho. Mas só que a promessa que houve para o tempo do Senhor Jesus Cristo, que uma grande luz ia brilhar lá, é a mesma promessa para nós. Ela tem duplo cumprimento. Uma grande luz ia brilhar nesse tempo também. Uma grande luz. Do lado aqui desse santo ministério é dia, do outro lado é noite. Do outro lado não. Por isso que ele fala, prega a palavra. Ele está pedindo para nós viver, correr e gritar a palavra. Porque ainda é dia. Você sabe por que igual o rapaz lá na rua falou, um dia a lei dos homossexuais vai te pegar e te prender. Porque você vive falando dos homossexuais. Ele falou que eu estava falando dos homossexuais. Um dia ela vai te pegar. Eu falei, eu sei que vai. Mas enquanto é dia, ela não vai me pegar. Agora, quando for noite, que a igreja partir, ninguém pode pregar. Você vai querer sair gritando no meio da rua, não passa da esquina. Já te pegaram, te amarraram, já te prenderam, já te levaram, te torturaram, te mataram. Não passa de lá. Então nós estamos debaixo, nós estamos dentro de um caminho de santidade, um caminho de justiça, onde o diabo não pode tocar lá. Ele não pode mexer. Enquanto a igreja não partir da terra, ele não pode mexer. Mas isso não significa que a igreja é intocável, não. Para nós chegar no nível, se nós estamos numa loucura que nós estamos vivendo aqui, de pecado, de mentira, de engano, vivendo se amarrando com as coisas desse mundo, e o que Deus está pedindo, tira a idolatria. Se nós estamos vivendo esse período, para o Senhor nos tirar dessa situação e colocar, Ele tem que nos passar por uns altos e baixos muito profundos. Então os 4 ventos da meia-noite estão aí chegando. O horário bem em cima da vinda do Messias. É por isso que eu falei hoje da guerra nuclear. Ela está vindo. Ela está vindo. Então aquele horário tão conturbado na terra, tão terrível, e uma perseguição vai se levantar contra os cristãos em alto nível. Isso já foi profetizado. Em toda a terra. Outra coisa, o nível do pecado sexual vai ser abertamente, em larga escala, na rua mesmo. Na rua, no meio do tempo, na cara dura com todo mundo. Então isso daí já vai ser um nível terrível. A igreja, você já imaginou a igreja que prega contra o pecado sexual? Agora a igreja vai pecar contra o pecado sexual na esquina, na frente da sua casa, a perseguição vai vir em cima em alto nível. Então é um horário muito terrível para a igreja. Mas naquele meio daquela dificuldade, você precisa de ser luz para o mundo. Ainda tem alguém lá que o Senhor possa salvar. É naquele momento lá que a igreja vai ser arrebatada. Mas a igreja vai sofrer bastante antes de entrar lá. Até porque esse sofrimento é que nos purifica. Aleluia. Glórias. Então, continuando. Elas adormeceram, mas à meia-noite houve-se um grito. E o grito, como eu falei, veio de fora. O grito, nós todos estamos conscientes de que o grito da meia-noite é o profeta. Nós todos, mais do que ninguém, estamos conscientes disso. Que o grito da meia-noite é o profeta. Então o Senhor está gritando. É o próprio Deus que está gritando através do mensageiro na terra. Trombeteando na terra inteira. E qual é o anúncio que ele traz? Qual é o anúncio? Quem já ouviu o profeta falando? Quem já ouviu? Assistiu os cultos, assistiu os pão diário. O que ele repete sempre? O que ele mais repete? Eu vi a vida do Messias. O Messias está vindo. Prepara o teu caminho diante do Senhor. Ele diz, eu vi a vinda do Messias. Olha só o que está escrito aqui. E à meia-noite houve-se um grito. O noivo se aproxima. Quem pode dizer o noivo se aproxima sem ele ter visto o noivo se aproximar? Quem pode dizer? Como que eu vou dizer, olha lá, o noivo vem vindo? Eu não posso dizer isso. Se eu falar isso, eu sou um mentiroso. Mas eu agora estou só rebatendo a voz do profeta porque eu creio na palavra de Deus. O noivo se aproxima. Ele disse, o noivo se aproxima. Saiam para lhe encontrar.
Agora eu quero que você grifa bem a palavra saiam. Essa é uma palavra muito forte na Bíblia. E é uma palavra de 4 letras, 5 letras. Saiam. É uma das palavras poderosas, assim como aquela que eu disse, todas do mil. Essa também é tão poderosa quanto tal. Agora o que eu quero trazer o entendimento dos amados aqui. Veja só. Veja só. Houve um grito, e esse grito veio para despertar quem? Ele veio para despertar as 10 virgens que dormiram. Ele veio para despertar a igreja que dormiu. Ele veio para despertar a igreja remanescente. Aleluia. Eu vou até pular aqui mais para frente um pouquinho para não falar dessa situação. Aleluia. Vamos ver. Em Zacarias, capítulo 13, verso 9, diz assim. Zacarias, capítulo 13, verso 9. Eu vou orar aí. 9 para as 9. Vai ter clamor? Não? Em Zacarias, capítulo 13, verso 9, diz assim: colocarei essa terça parte no fogo, e refinarei como prata e purificarei como ouro. Uma terça parte da humanidade ele vai colocar no fogo. E refinarei e purificarei. E ele diz: e ela invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, e eu direi a ela. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Veja só, são quantos? São 8 bilhões de pessoas. Eu vou trazer um pequeno resumo sobre isso, que o mensageiro de Deus falou. São 8 bilhões de pessoas na Terra. 8 bilhões. Agora você pega esses 8 bilhões de pessoas na Terra aí, você imagina quantos cristãos tem dentro desses 8 bilhões. Você pega esses 8 bilhões e tira um terço. Ficou só um terço, que vai dar mais ou menos 2.600, 2.500 por aí, 2.600. Desses 2.600, o Senhor vai passar no fogo. Ele vai passar num fogo muito forte, muito poderoso. E se Deus vai passar 2 bilhões de pessoas e 600 milhões no fogo, não significa que todos vão sair purificados. Significa que muitos vão ficar lá. O fogo é uma purificação, é uma provação, uma situação terrível. Então, nem todos vão ser. Então, nem todos que vão entrar nesse teste, nessa provação, nessa limpeza que o Senhor quer, eles vão aceitar estar lá dentro. Eles vão sair. Aleluia. Aleluia. Então, depois que o Senhor passa isso aqui no fogo, depois que o Senhor passa essa terça parte no fogo, depois que o Senhor passa toda ela, prova ela, a terça parte no fogo, é no final que o Senhor vai tirar as 10 virgens. Mas veja só o que eu quero dizer para vocês. As 10 virgens, você pega todos os cristãos do mundo, todas aquelas religiões que se denominam religião cristã, todas. Olha bem para elas, todas. Agora você pega elas e pega só as igrejas pentecostais e exclui o resto. Exclui tudo. Exclui o catolicismo, exclui qualquer outra, exclui tudo. Agora você só pega as igrejas pentecostais. Quando a Bíblia fala pentecostal, quem sabe o que é pentecostal aqui? Quem sabe o que aconteceu no Pentecoste? Foi ali o nascimento da igreja. Pentecoste, capítulo de Atos, verso 1, 2 e 3 vai falar sobre o Pentecoste. Foi o nascimento da igreja. Foi quando o Espírito Santo desceu do céu e entrou na igreja, e a igreja começou a pregar o Evangelho, a levar o Evangelho com poder, com muito poder. Os aleijados andavam naquele tempo, os cegos viam, os mudos falavam. A igreja tinha dons, todos tinham dons. E qual é o objetivo do dom do seu Adailto, o dom do João Gabriel, o dom do evangelista? Qual é o objetivo dos dons de cada um? É cada vez mais aperfeiçoar o corpo. Então a igreja tinha muitos dons. Poderosa a igreja daquele tempo. Então você vê que
você vê que essa igreja, que essa igreja aí é as 10 virgens que saíram para se encontrar com ele. Essa é a igreja. Elas são as 10 virgens. Elas que tinham o poder, o azeite. Elas que tinham fogo. É as 10 virgens. Então você pega só a igreja pentecostal no mundo, e agora você tira da igreja pentecostal mesmo, da igreja pentecostal, você pega e separa. Você faz um corte dentro da própria igreja pentecostal. Porque muitos dos pentecostais não acreditam nos dons. Não acreditam. Então não acreditar no dom é não acreditar no Espírito Santo. E você tira. E você tira também muito dos ateus pentecostais que estão dentro da igreja e são ateus, não acreditam. Eles vão lá só para ficar rindo. Apesar do que eu quero dizer para vocês, que a igreja desse tempo presente, que ela está manifestando os dons, olha bem o que eu vou falar. Ela manifesta os dons, ela manifesta nesse exato momento que nós estamos vivendo os dons, mas eu acabei de falar que a igreja está dormindo. Como que ela pode estar dormindo e manifestando os dons? Essa é uma das confirmações de que essa igreja crê no Senhor. Como que eu posso entender que ela crê no Senhor? Essa é uma das confirmações que essa igreja um dia teve contato com Deus. Essa é uma das confirmações que um dia essa igreja manifestou o Espírito Santo na realidade, mas que ela se apagou, mas continuou manifestando que tinha o Espírito Santo, mesmo sem ter. Mas essa manifestação delas manifestar que tem o Espírito Santo, mesmo sem ter, demonstra uma coisa. É que elas creem no Espírito Santo. Aleluia. Então veja só. Se elas creem no Espírito Santo, então veja só. Essa é a igreja que o grito da meia-noite veio acordar. Ele veio acordar a igreja que tem o conhecimento do Espírito Santo. A igreja que conhece os dons do Espírito Santo. A igreja que obedece o Espírito Santo. Porque o ministério que nós estamos vivendo é do Espírito Santo. Não é da carne. A da carne é do diabo. Aleluia. Então você pega dentro da igreja pentecostal, que se tornou uma bagunça, que o diabo entrou dentro dela e bagunçou em alto nível, e fez com que os seus escravos nas internet, nos rádios, os escravos do diabo pregassem um outro evangelho para suprimir a igreja pentecostal. A igreja de Deus foi suprimida e morta por causa do evangelho maligno que foi pregado aí fora. Aleluia. Então é essa igreja aí. Então você pega tudinho, ela, desse restinho, tira os ateus, tira os que não crê, tira você vai tirar os que não acreditam nos ensinos, não acreditam nos dons, tira todo mundo de dentro da igreja pentecostal. Aí ficou um pouquinho assim, ó, um nada de gente. Agora pega esses dois aqui, essa daqui é a 10 virgens. Essa é a 10 virgens. É ela que o Senhor veio despertar. Então, quando o Senhor veio despertar as 10 virgens, agora você vai descobrir que no final da história, elas vão ser rachadas no meio. 50% dela não vai entrar. Então, você vai entender que é remanescente do remanescente do remanescente. O remanescente, que era 1/3 da população que passou por um teste terrível, caiu na remanescente, que é a 10 virgens, e agora na outra remanescente, que é as 5 virgens que vão entrar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, isso só. Agora analisa só o que eu vou lhe falar. Olha só para mim. Essa aqui é onde nós vamos se alegrar o nosso coração. Porque, veja só. Essa pequenininha, essa 10 virgens, pequenininha, miudinha, quase não vista, quase não enxergada. Foi ela que teve a sensibilidade o suficiente para ouvir o grito da meia-noite. É ela que está ouvindo eu pregando aqui agora. Foi ela que teve sensibilidade o suficiente para ouvir o grito da meia-noite. É nós que estamos despertando, que Deus está despertando agora. Agora há um problema aqui. Essa questão é que você tem que se aprofundar nesse entendimento. Olha só o que o Senhor está falando para ti. Cuidado. Cuidado. Escuta o que eu falei para vocês desde o começo. Vou falar de novo, vou repetir de novo. Eu estou falando uma coisa muito séria. Eles são as 2 oliveiras que produzem o azeite para nós. Produz o azeite para nós. Quando eu dei o primeiro comando, quando cada um dos membros entrou nesse ministério aqui, o primeiro comando que eu dei foi: não ouça outra voz. E segundo,
vai na rádio, baixa o aplicativo e escuta a mensagem do Senhor. Porque aquilo ali é o azeite. Essa voz é o azeite de reserva. Se você não pegar, você não vai aguentar a tribulação ali adiante. Olha, veja que eu trago algumas palavras aqui que parecem um pouco duras e chocantes. Vai vir palavras muito mais, mas para isso você tem que estar firme, ancorada, firmada, registrada. Não ficar pensando, não, eu acho que esse negócio aqui não vai dar certo, não. Esse negócio aqui não é de Deus, não. Esse pastor, às vezes, ele quer dar muita paulada na gente, quer bater, quer falar isso com a Bíblia. Talvez algum de nós pode pensar que eu esteja jogando indireta. Não, gente, não é. Gente do céu, agora eu vou virar pastor. Deus me chama para ser pastor. Para me pegar todo mundo e levar para o inferno? Que loucura é essa, gente? Não, eu estou dizendo, eu estou repetindo, eu estou grifando, eu estou assinando embaixo, eu estou batendo, eu estou gritando, dizendo, por favor, não deixe de ouvir essa voz. Isso aqui que eu estou falando é um resumo nada daquilo que ele fala. É um resumo do sermão do próprio Senhor. Eu estou falando que é um sermão de 94 folhas. 94 folhas está aqui. Eu vou contar para vocês aqui, para vocês entenderem. Quantas folhas? 1, 2, 3, 4. Na verdade, eu pulei. Vocês viram que eu pulei? Eu estava bem aqui. Eu só pulei aqui para me adiantar, para me falar sobre a quantidade de pessoas que tinha na Terra com relação aos que vão ser sensíveis a ouvir a palavra do Senhor. E no final, eu pulei. Eu ainda não tinha saído da 4ª, 5ª folha. De 94 folhas. Então, esses sermões estão sendo dados na rádio 24 horas. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Outra coisa, gente, lembra do que eu vou falar. Se você está ouvindo a luz, se Deus está te trazendo revelação e entendimento, coloque em prática. Não cometa a loucura de não colocar em prática. Isso aqui não é apostasia, não. Que você vem aqui ouvir e você vai para casa, sua vida fica a mesma coisa, não. Você tá aumentando o nível do seu juízo aqui. Você está na loucura aumentando o nível do seu juízo aqui. Você está pegando, ouvindo a mensagem do Senhor que vai te livrar do inferno, e você pega e leva na graça e vai para casa, se deita e fica como se fosse um nada. Não é assim. Você tem que botar essa palavra para poder ela sofrer reação na tua vida, no teu corpo. É só assim que você vai iluminar a vida dos outros. Só assim que você verdadeiramente demonstra que faz parte das 5 virgens sábias. Porque as tolas e as sábias estão aqui sentadas diante de mim. Estão aqui. Porque elas estão aqui no ministério. Veja só. O que aconteceu? Então nós vamos ler aqui para você ver como elas estão aqui. Ele diz, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram, ou melhor, vou voltar atrás. Ele disse, todas ficaram com sono e adormeceram, mas à meia-noite houve-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as 10 virgens acordaram. Todas as 10. Todas as 10. Ouviram. Você sabe por que todas as 10 ouviram? O que eu queria falar aqui, que eu me esqueci. Tinha outra coisa que eu ia falar aqui. Você sabe por que todas as 10 ouviram? Porque um dia elas tiveram contato com Deus. Ah, tá. Eu quero sempre frisar isso aqui para vocês. Olha para cá. A revelação aqui, gente do céu. Se você lê o estudo do profeta, você fica impactado. Você não dorme, você fica pensando, não pode. Será que Deus não errou, não? Você fica pensando, será que Deus não errou, não? Ele me chamou eu mesmo. Eu estou no santo ministério. Só de você estar aqui, a sua chance é de 2 para 1 para entrar no céu. Significa o quê? Que você pode ser uma tola e uma sábia. Porque se você perceber, as 2 ouviram o grito da meia-noite. As 2 se levantaram e acenderam as suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar, saiam para encontrar. Então todas as 10 levantaram. Todas as 10 ouviram a voz do noivo. Elas ouviram. Por que elas ouviram todas as 10? Porque todas as 10 já um dia tiveram contato com Deus. Elas já andaram com Deus. Elas tinham luz, elas tinham fogo. O Senhor, o Espírito Santo andava com elas nessa tribo. Então elas conhecem o Espírito Santo. Ela conhece a sua voz. Ela conhece o jeito, o estilo de falar, a forma. Ela conhece a disciplina do céu.
Mas se tem uma coisa que nós devemos ter muito cuidado, olha, a palavra dormir é uma palavra terrível. A palavra dormir se refere a não vigiar, não ter cuidado, a ser desleixado, a não dar ouvido à mensagem. A não dar ouvido. Escuta bem o que eu estou falando. A não dar ouvido. Você ouve a mensagem como se não tivesse ouvido. Você sabe por que eu estou falando a não dar ouvido à mensagem? Porque chegou um momento que vai ter um divisor. Elas andaram junto a vida inteira. Desde o começo, lá com Jesus Cristo, que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Desde lá até aqui, elas sempre andaram juntas. Mas no horário da meia-noite, elas vão se separar. E o que vai fazer elas se separar, sabe o que é? É que naquela hora, elas vão querer azeite. Ela vai querer azeite, mas o azeite está aqui, ó, sendo dado para nós agora. Por que ela só vai querer azeite no horário da conturbação? Glórias. Por que ela só vai querer azeite no horário onde que não tem como mais ela ter o azeite? Então ela vai vir nas sábias. E deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês. Esse azeite é que vai fazer a diferença na hora de entrar. É que vai fazer a diferença na hora de entrar. Lembre-se do que eu vou falar para nós aqui. Você tem que iluminar Cristo. Cristo é a luz do mundo. Você tem que iluminar Cristo. Se você não carregar Cristo com você, é impossível você iluminar o mundo. É impossível de você ver os tropeços. Você sempre vai cair. Mas você fala assim, não, eu já tive contato com Deus, eu tenho uma amizade com Deus. Deus é muito bom para mim, eu já conversei com Deus, eu sou isso com Deus. Sabe o que aconteceu terrivelmente nesse horário da meia-noite? As pessoas começaram a ter visões, ilusões, vendo coisas. E pegaram aquelas coisas e começaram a criar doutrina em cima daquilo. Por quê? Porque elas já se sentiram vazias, não tinha Deus. O Deus, ó, já tinha ido embora. Então ela diz assim, não, porque nos últimos dias nós teremos visões aqui. Então ela começou a colocar essas visões como doutrina. E muitas delas dizem assim, ó, rapaz, eu não fico de fora não, Deus é muito bom para mim. Ele já me mostrou isso, me mostrou aquilo. Deus já me mostrou uma visão assim, então isso para ele é uma garantia de que ele vai entrar. Meu irmão, não teime, sem santidade ninguém verá Deus. Não teime, esse é um pilar desse ministério. É um pilar muito forte. É um pilar da incorruptibilidade. A santidade está lá dentro. Se você for corrupto nessa vida, você nunca vai entrar no céu. Nós já falamos sobre os 3 pilares aqui, já? O primeiro pilar desse ministério chama-se arrependimento. Ou seja, tira os ídolos. Tira os ídolos do mundo. Olha só para Deus. Olha só para Deus. Não deixa com que as situações desse mundo sufoquem o teu coração. Se o Senhor chegar, tu fica. Então ele diz, esforçai-vos para viver em paz com todos. Quer dizer, às vezes a gente vai ter que se submeter a certo tipo de situação, simplesmente para não ver um problema no nosso coração. Está entendendo? É claro que nós não vamos se submeter a uma situação que é contra o Senhor. Mas uma situação de humilhação, que eu me refiro. De se humilhar diante de uma situação. Mas não uma situação de que você tenha que se submeter ao maligno. Não. Ai, Deus sabe que uma vez eu vi um homem, eu cheguei e falei assim, o arrebatamento vai acontecer. E quando a igreja partiu, o anticristo entra em cena. Então ele vai botar a marca dele em todo mundo. A marca dele ele vai colocar, ó, na testa de todo mundo. Aí ele falou assim, eu falei assim, e aí, tu vai querer entrar no arrebatamento ou tu vai esperar o anticristo? Ele, não, Deus sabe. Eu falei assim, ele falou assim, porque ele ganha dinheiro muito no trabalho, olha só como eu te falando, que esse tipo de coisa que às vezes a gente deseja tanto obter e crescer, é uma armadilha. O diabo está dando esse tanto de coisa, com facilidade, dinheiro, comida na mesa, com o mundo inteiro dando essa facilidade toda, com esse objetivo de te amarrar. Olha como que ele falou assim, olha, Deus sabe no meu coração que eu amo minha família, eu amo a Deus, mas eu não posso largar meu emprego para poder, se ele vir para botar a marca. Eu boto a marca, mas Deus sabe no meu coração que eu amo a Deus. Ele falou desse jeito. Porque ele disse que o diabo vai tirar o emprego daqueles que não colocam a marca.
Querendo dizer que vai subir com marca e tudo. Ele está querendo dizer que ele vai ser salvo porque está lá dentro do coração dele. E está escrito nessa Bíblia aqui que nem no universo, no lugar, nem aquela colocação de tempo, de espaço, nem nada, você nunca mais entra no reino do céu. Nem pense, nem imagine. Uma vez que você colocou essa marca aqui. E outra coisa que eu pedi porque o nosso tempo já está bem avançado, eu pedi para escrever aqui. E aí o que acontece? Eu estava falando sobre a tribulação, né? Então veja só. Você, a pessoa que não se amadureceu fortemente, o suficientemente aqui, para ser arrebatado, já está escrito isso na Bíblia. Eles vão adorar o diabo, eles vão adorar o diabo lá. Eles vão adorar o diabo. Deus vai enviar um espírito sedutor de engano. E veja, vocês, todo mundo já está vendo que esse espírito está aqui. Porque o diabo, ele não vai trabalhar num dia para o outro e todo mundo vai ser enganado, não. O diabo leva um tempo para enganar nós. E ele já fez isso. Deus entrou na terra por causa do engano. Porque estava todo mundo morto. Aí é que eu quero entrar. Outra situação. Veja só, o que aconteceu no tempo de Noé? Deus, ele falou que vai ser igual no tempo de Noé, vai ser aqui. Do mesmo jeitinho. Se Deus entrou na terra de novo, Ele está aqui agora, nós vimos que a terra morreu, nós vimos que a igreja morreu, nós vimos que o fogo se apagou, nós vimos que ela dormiu, e uma pessoa que está dormindo não tem reação. Ele está adormecido, anestesiado. Ele não tem reação. Eles ouvem nós pregar esse evangelho aqui, e o coração nem pisca. Não tem temor de Deus. Não mexe, nem quer ouvir, não quer nem saber. Por causa dos confortos que colocou ele nesse sono. Ele prefere ficar dormindo. Não, sai para lá, não grita no meu ouvido, não. Então veja só, o que Deus está fazendo aqui foi o que ele fez no tempo de Noé. Naquele tempo, Deus começou a criar uma nova criação. Porque o mundo foi destruído quando o diabo tomou de conta total dele. O mundo todinho caiu. Olha só o que eu estou falando para vocês aqui. Essa revelação aqui é muito poderosa. O que Deus está fazendo com nós agora, Ele está recriando um novo povo. É uma nova criação aqui agora. É uma nova criação, por isso que Ele está pedindo, nasça de novo. É uma nova criação. Mas você fica bem aqui. Eu acho que eu quero comprar uma roupa. Aí fica com aquilo na cabeça, enrolando e alimentando o coração. Acho que eu quero fazer isso, fazer aquilo. Se Deus está construindo agora a nova criação que vai entrar no milênio, a nova criação que vai levantar no arrebatamento, se Deus está construindo agora, se Deus está dizendo que o mundo foi destruído, total, como foi no tempo de Adão, como foi no tempo de Noé, Ele está dizendo para nós, o evangelho de 120 anos já foi pregado praticamente todo aqui. Ele está dizendo para nós, eu estou construindo de novo. E Ele está construindo, por meio da sua palavra, uma nova criação. Para nós ser uma nova criação, nós temos que entrar no encaixe do padrão de Deus. Enquanto você fica tranquilo, no sono desse mundo, no sono das diversões, do entretenimento. E Deus está reconstruindo uma nova criação aqui. O diabo pregou um evangelho bonzinho que todo mundo disse, não, Deus é muito bom, Ele não vai deixar nós ficar não. Ele sabe, eu não tenho maldade no meu coração. Ele diz assim, eu não tenho maldade, eu faço as coisas boas, eu ajudo os pobres. Isso aí não vai levar ninguém para o céu. Nada que você faça te leva para o céu. Não tem não tem uma escritura na Bíblia que diga que você vai para o céu por uma coisa que você fez. Porque se fosse por uma coisa que você fez, Jesus não precisava vir morrer. Era só nós trabalhar, fazer aquilo que Ele mandava e pronto, entrava. Aí, pastor, então quer dizer que é só aceitar Jesus e pronto. A única forma de você demonstrar que creu é fazendo os comandos que Ele deixou na terra. É seguir os passos de Cristo. Você não pode dizer, eu creio em Jesus. E está com um cigarro na boca. Eu creio em Jesus. Você tem um crer falso, um crer morto. Um crer que não tem ação. Então é um crer morto, não entra no céu. Você não pode dizer, eu creio em Jesus, estou bebendo cachaça ou pensando na pornografia. Você não pode dizer que crê em Jesus. Você não pode dizer que crê em Jesus se você está com o teu coração amarrado nesse lugar. Se Deus está falando assim, tira teu coração daí, obedece Ele. Ele está querendo te desprender e te descolocar da carne e te colocar no céu. Porque a carne é que puxa para a terra e Deus quer te puxar para o céu.
Você anda daqui naquela esquina ali, é só abrir na boca. Ah, que casa linda. Ah, que espécie de árvore bonito. Deus fez as coisas tão bonitas. Olha, que coisa bonita. Vive sendo iludido e cego por causa dos olhos pelas coisas que vê. Virou o paraíso, o jardim de Deus. É comparado ao jardim de Deus, esse lugar, a terra. Então todo mundo está iludido, igual o povo de Sodoma e Gomorra, iludido por esse lugar. Tira teu olho daqui, leva teu olho para o alto. Aleluia. Ele diz, saia para encontrar, e todos acordaram e foram preparar suas candeias. É isso que nós estamos fazendo agora. É isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos preparando as candeias. Para poder colocar o quê? O azeite. É isso que o Senhor está colocando dentro do teu coração agora, é o azeite. Oh, glórias. Aleluia. Deus está querendo colocar o azeite dentro do teu coração. Mas Ele está dizendo, não tem como se você não tem interesse por Ele. Não, eu gosto muito de Deus. Mas tu é 24 horas no teu emprego, no teu serviço, tu corre, tu fala, tu... Aí quando dá de madrugada, tu faz uma oração. Diz, eu oro todo dia antes de dormir. Eu sei que Deus não vai me deixar não, eu oro todo dia, eu rezo, outros dias eu rezo. Quer dizer que tu tira 10 minutos, 5 minutos para Deus e o tempo todinho para o mundo e tu acha que vai entrar no céu. Olha só o que eu vou falar para vocês. Se o teu coração não for ocupado por mais de 50% do tempo com Deus, você não vai entrar no céu. Escuta bem essa poderosa revelação. Se o teu coração não for ocupado mais de 50% das coisas que tu faz na tua vida com Deus, você não vai entrar no céu. Porque se você não fizer isso, você não teve Deus como superior. Se Deus for 49%, Deus foi inferior, teve alguma coisa que substituiu ele, que é maior do que ele. Então você está idolatrando outra coisa. Aleluia. E ele diz, tudo que tu for fazer, faça para edificação. Quer dizer, ele está dizendo, faça em comunhão comigo. Você já viu, quem assistiu a administração do arcebispo Mackenzie, o golpe de Estado? Tudo que tu vai fazer, tu pergunta para Deus primeiro se pode fazer. Tu fala com ele. Mas tu toma pelo teu próprio entendimento, tu vai e comete a loucura de fazer. Aí quando tá com o pé lá e cai, diz assim, foi o diabo. Não consultou o Senhor, não foi no caminho dele, não foi como ele deseja. Como é que tu vai chegar a algum lugar? Não tem como. Não tem como. Aí tem outros que dizem assim, eu vou pedir conselho, eu vou falar para um pastor. Eu não vou não, pô. É homem, é um comedor de feijão, é um pecador igual eu, não vou pedir conselho para ele não. Foi eles que o Senhor deixou na terra. Foi eles. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, lembre-se bem, todas as virgens acordaram, todas, mesmo sábia, mesmo as tola, elas levantaram para se preparar. Todas elas. Aleluia. Veja só, lembra bem de Gênesis 7,16. Gênesis 7,16. Vamos finalizar, porque senão nós vamos muito longe. Quer dizer, o tempo vai ser... Eu estou dizendo que essa parábola vai ter outras coisas que eu tenho que voltar atrás para comentar. Aleluia. Mas olha, duas coisas importantes que eu queria que vocês, se vocês tiverem a sensibilidade de pegar. Lembre-se de uma coisa mais importante que eu vou falar aqui para vocês. Olha para cá todo mundo. A diferença entre a tola e a sábia está em compreender as revelações. Olha para mim, eu quero que nós aqui, todo mundo seja sábio. Que a tola seja para outro lugar, mas que nós seja sábio. É em compreender as revelações. Ele disse, olha para cá, ele disse que um grupinho bem pequenininho foi sensibilizado quando ouviu a voz da meia-noite. Um grupinho bem pequenininho. Veja só, como foi que você veio parar aqui? Quem te levou e te motivou a sentar nessa cadeira? Quem te trouxe aqui nesse lugar? Por que outras pessoas que conhecem a Bíblia não vieram ainda? Que você acha assim, mas Deus me chamou e eu nem sei a Bíblia, eu não sei de nada. E ele não veio. Por que você acha que... Por que você imagina que você foi sensibilizado a vir para cá? Então, um grupinho bem pequeno, o Senhor sensibilizou e trouxe. Outra coisa, presta bem atenção. Se você ler Hebreus 6, verso 4 a 6,
você vai entender que muitos daqueles homens que eram da igreja lá fora já não têm mais salvação. Muitos deles. Porque eles eram homens cheios de poder, cheios de justiça, cheios de amor, conhecia Deus, conhecia os dons. Então um dia eles voltaram para o mundo e a Bíblia diz, já não resta mais arrependimento para eles. Aleluia. Então olha só, às vezes o senhor Dailton pode falar assim, mas eu nunca fui numa igreja. É a primeira vez na minha vida. Ele disse que a esposa dele é evangélica, mas ele não ia numa igreja. É a primeira vez na minha vida que eu estou indo numa igreja. Mas o Senhor está criando uma nova criação. O Senhor está substituindo os velhos, porque não tem como construir. Eles se tornaram uma situação, veja só, quando a humanidade foi destruída, olha bem para mim, olha bem. Quando a humanidade foi destruída, Deus não pode remendar. Ele disse, não tem como remendar, costurar, ajeitar, agilizar, não. Tem que morrer e nascer de novo. É assim, Deus ele tem que destruir um e construir outro. E para ele te destruir, tu tem que fazer o quê? Se submeter à vontade dele. Tu tem que nascer de novo nesse ministério. Pastor, e como é que eu sei que eu sou nascido de novo? É quando você deixa de viver a sua vida e vai viver do Senhor. Abandona as coisas desse lugar. Eu não estou dizendo que você ir trabalhar é errado, não. Não. Você quer que nós vire vagabundo? Muita gente fala assim, quer que nós vire vagabundo? Está escrito na Bíblia que todo mundo tem que trabalhar. Mas quando você vai trabalhar, você gosta de estar no meio das piadas, você gosta de estar com brincadeira suja no meio do seu trabalho, você gosta de estar interagindo com a molecagem no seu trabalho. Isso não pode. Você é santo, é consagrado, é separado de Deus. Você tem que ficar de lado. Você tem que ficar de lado. Não gosto dessa brincadeira não, por favor. Você tem que ser sincero. Aquele povo vai temer quando ele souber. É evangélico? Não, estou mexendo. Deixa ele para lá. Apesar de que o povo hoje estão tirando brincadeira e piada com os evangélicos em alto nível. Não sabendo eles que isso tudo tem consequência. E uma consequência terrível. É por isso que o maior terror vem para o nosso tempo. Por causa do nível de trivialidade dessa geração. É muito alto. E outra coisa. Não imagine que você não vai encontrar dificuldade. Tem dois tipos de dificuldade que eu citei aqui. Um é porque você errou mesmo e levou as consequências. Isso é justo. Você levar as consequências pelos seus erros aqui na Terra. Outra não, é porque você viveu injustiça e as consequências vêm. Então a pessoa é assim para ti, Davi, você não pode manipular aí na nota? Não posso. Eu sou crente. Eu sou servo do Deus vivo. Meu Deus me ensina a fazer os números certinhos, os cálculos certinhos. Não posso mexer nem para frente, nem para trás, nem um milímetro. Ah, não. Pô, então tu não serve para trabalhar comigo, não. Pode ir embora. Então aí as consequências. Esse é o momento que você tem que dizer assim, uau, eu estou sofrendo pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, já encontraram Gênesis 6:7? Lembra-se, olha só. Primeiro, antes de eu ler Gênesis 6:7, eu vou ler isso aqui. Mas eu vou ler isso aqui e vou tentar explicar no próximo culto, porque é muito grande. É o verso 8 a 10 de Mateus. De Mateus 25. 8 a 10. Diz assim, as insensatas disseram às prudentes, dai-nos um pouco do teu óleo, pois as nossas candeias já estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente nem para nós nem para vós. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo e as virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete nupcial no céu, lá onde eu falei das alianças que estão preparadas. Então a porta foi fechada. Gênesis 7:16 fala que uma vez que Noé fechou a porta. Na verdade não foi Noé que fechou a porta, foi o próprio Senhor que fechou a porta. Quando o Senhor fechou a porta, vamos supor, eu dei essa explicação, vamos supor, se eu esteja, ou o Davi esteja do lado de fora, do lado de dentro da arca, e então o Davi me vê lá do lado de fora batendo, Davi, abre aqui, olha, é o pastor, vamos ajudar, vamos abrir aqui para botar o pastor, pelo menos ele, tá vendo? Ele ajudou muito nós estamos aqui, nós devemos agradecer muito a Deus por ele, só que Deus selou por fora. Uma vez que Deus fecha, ninguém abre. Porque o homem tem sentimento humano. Ah, ele me deu uma cesta básica, ele fez aquilo, vamos ajudar, pelo menos ele, vamos botar para dentro. Não tem como tu abrir.
Deus julga na reta justiça. Teu pastor estava errado. Então estava errado, ele tem que ficar do lado de fora. Tu, como com sentimento humano que tu não enxerga no âmago do coração dele, Deus vê lá dentro tudo. Então tu ia abrir, olha, porque ele era uma pessoa muito boa. Você se imagina, gente, fulano de tal morreu. Era gente boa demais, foi pro céu. Tá no inferno. Não, gente, não me imagine que gente boa vai entrar no céu, não. O que vai entrar no céu é crente santo. Só isso, santo, irrepreensível. É crente que vive na justiça. Só isso. Só isso. Aleluia. Nós vamos explicar essa questão aqui do verso 8 ao verso 10 no próximo culto, porque o nosso horário já encerrou, já ultrapassou, tá bom? Esse estudo, como eu disse para vocês, é muito grande. Mas olha só, é muito, 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 muito precioso. Isso aqui é a divisão entre você entrar no céu ou não. Uma das coisas mais importantes, como eu já citei para nós, todos que estamos aqui, é que nós estamos ouvindo revelações poderosas do céu aqui agora. Quais são as revelações? Nós fomos sensibilizados para ouvir a voz do Senhor. Eu não sei como foi com o senhor Adailton, como foi com a Regina, como foi com o Davi, ou como foi que o João Gabriel veio para esse ministério. Não sei como foi. Algum momento você deve ter ouvido o Senhor falando contigo através de alguma mensagem. Então ali você foi o suficientemente sensibilizado. Agora se você está aqui, se você está sendo empurrado, amarrado, não. Ouça a palavra do Senhor e seja sensibilizado por ela e permaneça nesse lugar. Entendeu? Permaneça, porque aqui é que está aquelas que têm os ouvidos destapados. E que tem um comando. Qual o comando? Ouça só o grito da meia-noite. Ouça só a voz do mensageiro. Então pegue o óleo. Pegue o óleo de reserva. Pegue o óleo de reserva. Escute bem. Você vai sentir falta dele aqui mais para frente. Então você vai, quando chegar o período da tribulação, quando a ponta da faca encostar na parte gordurosa aqui do teu bucho, aqui na barriga, então tu vai lembrar daqueles ensinos poderosos. Meu amigo. A primeira coisa que você vai falar para ele, olha, se você não negar Jesus, eu vou lhe matar. Você vai falar para ele assim, você só vai estar fazendo um trabalho para Deus. Você vai estar me libertando, me tirando desse mundo. Não vai estar com medo. Por que é o medo? Não. Eu não estou com esse povo aí, não. O que é o medo? O medo é relacionado a erro. Quem já viu aquele ditado do mundo, quem não deve não teme? Esse ditado é bíblico também. Medo é relacionado ao erro. Quando você não tem dívida na praça, você não baixa a cabeça. Você fica com a cabeça erguida. Por isso que nós temos chamado de ser irrepreensíveis. Irrepreensível. O que é irrepreensível? Que não é passivo da pessoa se te repreender. Então, se você está enxergando a luz, você vê olha, o Quênia é o nosso espelho. Olha para o Quênia, como o Quênia se comporta. Gente, quem foi no Quênia? Quem assistiu o culto que o pastor pregou explicando como que era o comportamento do Quênia? Você assistiu? Olha só, gente, o Quênia é um país muito pobre, um país bem humilde. Ele explicou tudo, o índice de desenvolvimento, o PIB do país. Ele disse que a precariedade que o Quênia vive, mas povo abençoado, é lá que Deus está. É na simplicidade e na humildade. E no sofrimento, porque aquele povo sofre. Mas ele sabe que o sofrimento dele não é para sempre. Aleluia. É passageiro. Nós estamos indo embora. Então, no dia que aquele encostar a faca no pé do teu bucho e dizer assim, nega Jesus, tu vai falar assim, termina o serviço. Termina logo o teu serviço. Não tem como não. Com relação a Jesus, não tem negócio, não tem dinheiro, não tem mulher, não tem família, não tem morte, não tem ninguém, não tem couro, não tem nada. Deixa te esbagaçar, deixa te arrebentar. Entra no céu. A mensagem é mais importante que tudo. Aleluia. Então vamos finalizar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, por o Senhor trazer essas grandes revelações aos nossos corações, por o Senhor trazer uma grande e poderosa revelação, mostrando, papai, no lugar onde nós estamos sentados hoje,
mostrando, papai, o chamado em que o Senhor nos chamou. E trazendo, papai, o real, mostrando para os nossos corações o real privilégio pelo teu chamado, mas também as consequências do teu chamado. Pai poderoso, nós te agradecemos tanto porque nós não somos nem dignos nem merecedor desse chamado. Nós somos tão pecadores que nós achamos que nós nem deveríamos estar aqui, nem mesmo ouvindo a tua voz. Mas o teu amor e a tua misericórdia foi tão grande por nós, Senhor. Nós te agradecemos tanto, meu Senhor, mas tanto, tanto, que nunca na nossa vida nós podemos passar de eternidade em eternidade agradecendo, nós vamos conseguir atingir um nível de agradecimento ao qual seja o suficiente para o Senhor. O Senhor merece tudo, absolutamente tudo, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, tudo seja dado a Ti, Senhor. Tudo seja dado ao Senhor. Por favor, Senhor, continue, papai, nos iluminando, traga o Teu Santo Espírito ao nosso coração, nos ensina a sair do erro, nos ensina a andar no caminho de luz, nos ensina a andar com a vida reverente diante de Ti, Pai. Oh, Pai, muito obrigado pela Tua justiça, muito obrigado pelo Teu precioso Filho amado e abençoado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela cruz. Muito obrigado por esclarecer para nós o caminho da cruz. Muito obrigado por nos mostrar o modelo santo que é Cristo Jesus para nós seguir esse modelo. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos na profundeza do nosso coração. Oh, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja nos nossos corações. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto e vos dê a paz. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. E até segunda-feira. Mais uma vez vou pedir, liga a rádio. É bem simples, abaixa o aplicativo, clicou lá, já está ouvindo. Aleluia. Liga a rádio ou então vai nos nossos canais e escolha. No canal é bom que você escolhe a pregação que você quer ouvir, o título da pregação que você quer ver. Você vê lá um título que lhe chama a atenção, você clica nele e você ouve a pregação. De preferência, eu vou dar um conselho para vocês. O canal Alerta Brasil é um canal que se você fala assim, mas é 7 horas, tem os louvores no meio, tem uma coisa que é grande, mas tem um canal Alerta Brasil que ele coloca mais as ministrações. Mas por que é bom ouvir toda? Porque você vai ver que não anda aquelas ministrações completas, além dos louvores no Quênia, nos avivamentos que houve lá, você vai ver vários milagres que o Senhor colocou dentro daquelas ministrações. Olha, teve ministração que começou 7 da manhã num dia e terminou no outro. Teve ministração que foi 14 horas. E 14 horas mostrando o aleijado andando. Só aleijado. O profeta não falou nenhuma palavra. Só no final, quando terminou de mostrar, 14 horas de mostrar o aleijado andando, ele fez a oração do arrependimento. Né? Aleluia. Vamos fazer a oração do arrependimento? Diga, Senhor Jesus, poderoso Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E te imploro, por favor, meu Senhor, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro. Hoje eu entrego minha vida totalmente nas tuas mãos. Eu me arrependo na profundidade do meu coração e me entrego totalmente a ti. Por favor, meu Senhor, envia o teu Santo Espírito para nos conduzir. Não nos deixe que nós nos se engane. Não deixe que as ilusões desse mundo possam ultrapassar os nossos olhos. E hoje eu te recebi e eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Agora falta só quem ainda não foi batizado ser batizado. Né? A Daiane, o seu Adair.